Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos agora estudar o tema dentro da resposta do réu, mais especificamente o tema da defesa de mérito, a defesa que é aquela defesa consistente, aquela defesa mais eficiente. Por quê? Porque uma defesa de mérito é uma defesa que vai ser levada em consideração na hora de ser proferida uma sentença de mérito, uma sentença que, por ser de mérito, vai atrair ao final, ao trânsito de julgado, a coisa julgada material, né? Aquela defesa processual que a gente trabalhou, tirando ali a hipótese de litispendência, que não permite o ajuizamento de uma nova ação, de perempção e de coisa julgada, essas três situações não permitem o ajuizamento de uma nova ação, muito embora a gente não fale de coisa julgada material, mas fora essas três hipóteses, qualquer hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito permite o ajuizamento de uma nova ação. Agora, diferente vai acontecer quando o juiz acolher os argumentos trazidos pela defesa de mérito e julgar improcedente o pedido do autor. Quando essa decisão transitar em julgado, acabou, não dá para discutir de novo. Então essa é a defesa mais eficiente, a defesa mais densa, tá? E essa defesa de mérito, ela pode ser desenvolvida de duas formas. A gente pode chamar de defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta, tá? Uma defesa de mérito direta é aquela que eu pego o pedido, o que sustenta o pedido? É a causa de pedir, né? São os fundamentos de fato, os fundamentos de direito. Se eu nego os fatos, eu vou acabar prejudicando o pedido. Então eu estou impugnando o pedido, eu estou me defendendo contra o pedido diretamente, mas por meio da impugnação dos fatos, tá? Já no caso da defesa de mérito indireta, eu vou olhar para o pedido, mas eu não vou ali negar os fatos, eu vou fazer diferente. Eu vou mexer nesses fatos, eu vou dizer, olha só, senhor juiz, é verdade, eu fiquei inadimplente, eu assinei o contrato, fiquei inadimplente, ele me procurou, falei que eu não ia pagar, mas sabe por que eu não paguei, senhor juiz? Porque olha só, faz as contas aí, já decaiu o direito dele, já ocorreu a decadência, e agora eu não vou pagar mesmo. E eu estou me defendendo quanto ao mérito, e nem o juiz vai poder dizer que diante de uma decadência eu vou ser obrigado a pagar. Por quê? O que eu fiz? Eu reconheci os fatos, mas sobre esses fatos eu trouxe fatos novos. Fatos, nesse caso da decadência, é um fato extintivo do direito do autor. Poderia ter sido também, senhor juiz, eu assinei o contrato, fiquei inadimplente, quando ele me procurou eu não paguei, mas depois do ajuizamento da ação já paguei. Reconheci os fatos e trouxe um fato extintivo do direito do autor, pagamento. Senhor juiz, prescreveu, conta aí direitinho, prescreveu, ele não pode mais propor essa ação. É verdade, prescreveu. O que é isso? Reconheci fatos, trouxe um fato impeditivo do exercício do direito do autor. Tranquilo? Então, olha aqui para o quadro. O que a gente tem lá? Defesa de mérito direta, tá? Impugnação especificada dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Isso está lá no artigo 341, que diz assim: incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se não for admissível a seu respeito a confissão, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere essencial como substância do ato e estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Olha só, defesa de mérito indireta, eu já comentei por alto, quando eu falei de revelia com vocês, vamos compreender uma coisa aqui, ó. O autor move a ação em face desse réu e diz assim: senhor juiz, no dia tal, fulano estava em alta velocidade, dirigindo embriagado, ultrapassou o sinal vermelho, bateu no meu carro e me causou um prejuízo de 50 mil reais, tá? Aí, o réu, quando ele é citado, e ele quer se defender contra o mérito, ele quer fazer uma defesa de mérito direta, o que ele tem que fazer? Ó, senhor juiz, eu não estava em alta velocidade no dia tal, e eu não estava em alta velocidade porque eu tenho um Fiat 147, ano 79, que não vai, o máximo que ele chega é 100 km por hora.
Aí você fica aí, pô, mas toda hora você fala desse Fiat 147, 79, posso até dizer que ele é branco. Por que você está implicando com esse carro? Eu tenho um carro desse, eu não estou implicando não, é porque esse foi o meu primeiro carro. E eu me lembro com carinho dele, lá no Rio de Janeiro. Ele estava em alta velocidade, aí o cara diz, não estava, porque meu carro não chega a alta velocidade. Criei a controvérsia. Ultrapassou o sinal vermelho. Ô, senhor juiz, não ultrapassei o sinal vermelho. Vou criar uma controvérsia aqui, ó. Pedi uma declaração no Detran e o Detran me deu uma certidão de que não foi emitida nenhuma multa naquele dia, naquele sinal, e que tem um instrumento de fiscalização eletrônico. Não sei como que chama aí Brasil afora. Lá em Brasília, que é onde eu moro, chama Pardal, tá? Então ele diz, ó, o Pardal não emitiu nenhuma multa eletrônica, muito embora tenha aquele dispositivo ali. Pardal, porque lá em Brasília, em cima dos postes, sempre ficam os pardaizinhos ali, em cima do sinal. Aí ele fala que ele não estava embriagado. Não estava embriagado, porque olha esse documento aqui, eu tenho cirrose de altíssimo nível, não posso beber e tal. E por último, e aqui que é interessante para mostrar para vocês uma falha que é muito comum de alguns advogados, que é confiar demais na argumentação prejudicial e não fala nada aqui. Fala, ó, se eu não estava em alta velocidade, se eu não estava embriagado, e se não teve multa, eu não furei o sinal vermelho, óbvio que eu não tive responsabilidade por isso daí. Criou a controvérsia, tá? Esse fato aqui, que não foi impugnado, esse fato, a princípio, está incontroverso, né? Qual é o problema aqui, ó? Na hora que o juiz abrir para réplica, essa defesa de mérito aqui, na verdade, não é nem para réplica, na hora que for para a fase probatória, porque tendo aqui a controvérsia, a gente vai precisar produzir as provas. A réplica vai ter na defesa de mérito indireta. A gente vai precisar das provas para convencer o juiz, né, de quem é que está falando a verdade. Na hora de produzir provas, esse cara aqui junta uma revista, sei lá, Autoforte, nem sei se existe isso. E nessa revista, na capa dessa revista do ano passado, tá lá o Fiat 147 branco 79, com a mesma placa, como sendo considerado campeão nacional do torneio de arrancadas. É um Fiat que tem um motor preparado para alcançar 100 km por hora em 5 segundos. E ele vai até 250 km por hora. E aí a prova foi produzida. Já conseguiu comprovar a alegação de que realmente o réu estava em alta velocidade. Ele chega aqui e apresenta uma certidão do Detran, com data posterior àquela, dizendo que aquele pardal estava quebrado, que depois foi aferido que o pardal estava com defeito. Por isso que não foi emitida nenhuma multa. E ele ainda pede para ouvir testemunhas que confirmam que sim, que ele furou o sinal vermelho, o réu. E o último fato, que ele tem cirrose, apesar de ele ter juntado documentos de que tem cirrose, naquela capa da revista aparece, dentro da revista aparecem fotos do réu comemorando com a garrafa de vodka, virando a garrafa de vodka na boca, né? E a foto está lá comemorando a vitória, comemorando seu troféu. O que acontece diante dessa situação aqui, ó? E esse é que é o problema. Esse fato W não tem controvérsia nenhuma. Então, esse fato W vai ser presumido como verdadeiro. Tá? Se ele pelo menos tivesse dito, olha, e o autor está alegando que o prejuízo foi de 50 mil, mas ainda que tudo isso tivesse acontecido, esse prejuízo poderia ser só de no máximo 20 mil, nas provas ia restar configurado que realmente era 20 mil, o prejuízo do réu seria menor. Mas aqui não há necessidade de produzir prova onde não há controvérsia. A prova serve para desfazer controvérsias, não é isso que eu já comentei? Então, se a prova serve para desfazer controvérsia, se não tem controvérsia com relação a esse fato W, que seria aqui o valor, né, do prejuízo, o juiz presume verdadeiro esse valor, tá? Não teve prova nesse assunto. Então, na defesa de mérito direta,
eu tenho esse ônus. Que ônus? Ônus da impugnação específica ou especificada dos fatos. Tá? Então, por isso que eu tive que dizer não aconteceu X, não aconteceu Y, não aconteceu Z, não aconteceu W, eu tinha que ter feito isso, tá? Quando eu crio a controvérsia, eu provoco a necessidade de produção de provas. Se não tem controvérsia, não há necessidade de produção de provas. Isso tem que ficar bem claro, ok? E aí é o seguinte, uma exceção. Exceção ao ônus da impugnação especificada, que é muito importante. Não se sujeitam ao ônus da impugnação especificada. Vocês já conhecem o curador especial, o defensor dativo. Quem é o defensor dativo? É aquele nomeado ad hoc, nomeado apenas para o ato, tá? E também o defensor público, advogado dativo. Aqui é melhor botar advogado dativo e o defensor público. Advogado é defensor, mas só para não ficar repetitivo. O defensor público. Então, fiz besteira aqui. O advogado dativo, nomeado para aquele ato ali, pega no corredor o cara, o réu está sem advogado, nomeia só para o ato, e o defensor público. Por que essas pessoas não se sujeitam a esse ônus da impugnação especificada? Porque, via de regra, elas não sabem nada da vida daquela pessoa, eles caíram ali de paraquedas. Então, a eles é permitido o que se chama de impugnação genérica. Impugnação genérica, tá? Então, eles vão chegar aqui e vão dizer assim, ó, senhor juiz, em um parágrafo, venha presente de Vossa Excelência na condição de curador especial, na condição de advogado dativo, dizer que, ou venha presente de Vossa Excelência na condição de curador especial, de advogado dativo, refutar todos os fatos alegados pelo autor na inicial. Com isso, você cria uma controvérsia generalizada, tá? E essa controvérsia generalizada provoca a incidência do ônus da prova, né, sobre o autor, que foi autor das alegações da petição inicial. Tranquilo? Então isso aqui é muito importante, tá? Lembrem-se, quando eu falei da aula de curador especial, vou botar aqui, ó, salvo, de novo, curador especial, salvo o advogado dativo, salvo o defensor público. Quando eu falei da aula de curador especial, olha para mim, eu coloquei para você o seguinte, teve a citação ficta, passou o prazo, revelia. É réu revel citado fictamente? Nomeia o curador especial e dá um novo prazo para ele contestar, não é? Essa contestação dele tem um parágrafo. Fulano de tal, na condição de curador especial, venha presente de Vossa Excelência, fulano de tal, neste ato representado pelo defensor público X, que na condição de defensor especial, de curador especial, venha presente de Vossa Excelência, oferecer contestação, refutando todos os fatos alegados na petição inicial. Acabou. Ele pode fazer isso, tá? Impugnação genérica ou generalizada dos fatos alegados pelo autor. Com isso, cria controvérsia geral e ônus da prova recaindo sobre o autor. Tranquilo? Fora isso, impugnação especificada para todo mundo, tá? Isso, defesa de mérito direta. A defesa de mérito indireta, volta para o quadro, eu já tinha comentado com vocês no início. Reconhecimento de fatos. Sim, senhor juiz, eu já paguei. Sim, senhor juiz, eu fiquei inadimplente. Quando ele veio me cobrar, eu falei que eu não ia pagar, xinguei ele, tudo direitinho, tá? Mas eu não me arrependo não, e quer saber, eu não vou pagar de qualquer jeito porque já ocorreu a decadência. Então, eu além de reconhecer fatos alegados pela inicial, eu trago fatos novos aí que podem ser impeditivos, ainda não venceu a obrigação, modificativos, impeditivos, ainda não venceu a obrigação, ou
ocorreu a prescrição, ou a perempção também, é um bom exemplo, tá? Então, vamos puxar aqui 3 exemplos. Não venceu a obrigação, prescrição, perempção. Modificativa, eu posso ter tido uma novação contratual, que aí alterou o objeto, alterou o prazo, tá? Ou um exemplo aqui de decadência, fato extintivo ou pagamento, tá? Então, nesses casos aqui, eu tenho a chamada defesa de mérito indireta, tranquilo? Vamos avançar então para a última forma de resposta do réu, que é a reconvenção, tá? O que é a reconvenção? Reconvenção é um ato de contra-ataque, né? Reconvenção é uma ação proposta pelo réu em face do autor, tá? No mesmo processo em que ele, autor, é demandado. Então, eu tenho aqui o autor propõe a ação pedindo X. Esse X era uma cláusula penal moratória. Diz que o réu ficou inadimplente, então ele quer o pagamento da cláusula penal moratória. Com base, então, causa de pedir aqui, inadimplemento. Inadimplemento contratual, como causa de pedir fática, e o contrato como causa de pedir jurídica, tá? Aí, o réu citado, ele resolve se defender, e ele se defende por meio da... Na verdade, o código hoje está meio confuso, porque a contestação era a peça de defesa, né? E a reconvenção era uma peça de contra-ataque. Agora o código diz que na contestação tem que vir toda a matéria de defesa, e o código diz que é na contestação que vem a reconvenção. Então, a contestação não é apenas uma peça de defesa, ela é uma peça de defesa e pode ser uma peça de defesa e de contra-ataque, tá? Então, contra-ataque. Tudo isso vai ser feito na contestação, enquanto peça processual, ok? Contestação. Só que essa contestação, dentro dela vai ter um capítulo, reconvenção. Então, ele vai apresentar a contestação alegando a sua defesa, apresentando sua defesa, e ao mesmo tempo ele vai devolver para exercer o direito de ação em face de A. Ele vai exercer o direito de ação em face de A, tá? Pedindo o pagamento dessa cláusula penal moratória, por exemplo, no mesmo pedido, ou pedindo outra coisa, com a mesma causa de pedir. Por quê? Porque o cabimento da reconvenção, é cabível a reconvenção quando houver conexão entre a reconvenção e a ação principal. Quando é que há conexão? Quando há a identidade da causa de pedir ou do pedido. Mas ele também fala em conexão com os fundamentos da defesa, tá? Então, dependendo do que eu alego na minha defesa, eu posso extrair um pedido dali e formular esse pedido em sede de reconvenção, tranquilo? Basicamente é isso aí sobre o conceito e o cabimento. No que diz respeito ao procedimento, a gente teve umas variações aqui, olha só. No Código passado, 73, dizia que o autor reconvindo será intimado. Por que ele é intimado e não citado, já que é uma ação? Porque a relação
processual já está formada. E a finalidade da citação não é a formação, complementação da relação processual, então não há necessidade de nova citação, tá? Intimação do autor reconvindo na pessoa do seu advogado. Por que na pessoa do advogado e não pessoalmente? Porque já tem advogado, porque já há advogado constituído. Já há advogado constituído para ambas as partes, ou por ambas as partes. Aí, ele fala que vai ser intimado na pessoa de seu advogado para responder à ação no prazo de 15 dias. Tá? No outro código dizia para contestar a ação no prazo de 15 dias. Ainda não tem doutrina falando sobre isso, mas a gente pode entender que por ser gênero a resposta, né, quando fala para contestar é muito mais específico. Então diz que o réu da reconvenção só pode contestar, não pode fazer mais nada. Se ele fala responder, e responder é gênero, e o gênero admite contra-ataque e defesa, além da inércia, né, e defesa processual, defesa de mérito, a gente pode interpretar no sentido de que seria cabível reconvenção contra reconvenção. Okay? O perigo é que se a gente interpreta dessa forma, poderia o processo nunca ter fim, com várias reconvenções umas sobre as outras. Isso iria contra o espírito do Código em duas medidas. Primeiro, em relação aos princípios, né? O princípio da duração razoável do processo, princípio da eficiência na gestão do processo, né? E princípio da celeridade, ok? E por outro lado, a gente teve uma alteração lá na denunciação da lide que no código anterior permitia ou dava a entender que era possível o manejo de várias denunciações sucessivas sem limite, e agora o legislador colocou um limite. Ele diz que só é admitida uma denunciação sucessiva, ou seja, eu denuncio o alienante e ele pode denunciar uma vez quem vendeu bem para ele. Acabou, não pode mais. Então, se houve uma alteração lá na intervenção de terceiros que impediu ampliações objetivas indefinidamente, no caso da denunciação da lide, interpretando sistemicamente esse código e esse dispositivo aqui, a gente pode dar uma interpretação mais restritiva, no sentido de que ele é citado, intimado apenas para contestar, beleza? E aí a gente vai ter uma ampliação objetiva, né? A gente vai ter duas ações, não vai ter ampliação subjetiva, a gente vai ter um processo, uma instrução e uma única sentença, sendo que não existe relação de prejudicialidade entre elas, ou seja, qualquer coisa que aconteça com a ação principal, então naquele meu exemplo, né, o cidadão aqui, ele disse que o réu tinha ficado inadimplente. O réu fala, eu inadimplente? Ele estava inadimplente e eu que tinha direito, porque a minha obrigação só pode ser cumprida depois da dele. Eu é que tinha direito a essa cláusula penal moratória, então eu que quero ela. Aí vamos supor que esse autor fale, cara, dei mole, ó. Acho que é melhor desistir dessa ação, dessa ação aqui agora. Não tem problema, você desiste da ação, mas o juiz não vai considerar como se o réu tivesse desistido da reconvenção. A reconvenção segue em frente, porque não existe relação de prejudicialidade entre elas, tá certo? O que mais que a gente pode falar aqui sobre reconvenção? Tem um dispositivozinho aqui, lá no 343, que é novo, né? Que ele diz assim, que a reconvenção, ela pode ser proposta contra o autor e terceiro, ou seja, eu poderia, em tese, ter uma ampliação subjetiva também na reconvenção, tá? Então eu posso reconviar o autor, porque no código anterior dizia, o réu poderá, no prazo de 15 dias, o réu poderá reconvir ao autor. Agora não tem essa expressão, na verdade diz o contrário, né? Fala, na contestação é lícito ao réu propor reconvenção, não ao autor, tá? E aí lá embaixo, no parágrafo 3º, fala que pode ser proposta contra o autor e contra terceiro, tá? E diz mais no parágrafo 4º, fala que, então vou botar aqui, ó, parágrafo 3º, reconvenção
contra o autor ou terceiro. No parágrafo 4º, fala que ela pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Isso aqui é muita inovação. Litisconsórcio com terceiro. Lá no material escrito a gente aprofunda mais isso aqui. Beleza? Litisconsórcio com terceiro. Tá? Agora, tem uma redação confusa no parágrafo 6º, que ele, dentro daquilo que eu comentei ainda agora, diz assim, que o réu pode propor reconvenção possível. É possível propor reconvenção independentemente de oferecimento de contestação. Independentemente de oferecimento de contestação. Espera aí, mas a reconvenção não tem que vir na contestação? Olha aí a bagunça. Porque lá no outro código, como eu tinha duas peças, né, eu poderia eventualmente ficar revel por não contestar e eu poderia reconvir, tá? Mas, nesse caso aqui, se a reconvenção vai ser feita na contestação, como é que o código diz que é possível propor reconvenção independentemente de oferecimento de contestação? Ou a gente vai interpretar que é possível propor reconvenção na contestação, independente do oferecimento de defesa, aí sim eu faço a minha peça de contestação, chego lá e apenas narro os fatos e formulo meu pedido e atribuo um valor à causa, ou eu vou interpretar que, na verdade, eu posso chegar com uma peça dizendo o seguinte: olha, excelentíssimo juiz, venha fulano de tal, regularmente citado, venha para a presidência de Vossa Excelência oferecer reconvenção nos seguintes termos, 2 pontos, e aí começa a sua reconvenção. Nesse caso, se não for isso aqui, que está de preto, nesse caso a gente teria que interpretar da seguinte forma, ou interpretar que na hipótese do parágrafo 6º, o réu ficará revel. Então, o legislador conseguiu piorar, né, o que era muito tranquilo no outro código, tentando aperfeiçoar, tirar 2 petições e colocar como uma apenas. Tá? Tá faltando aqui, que eu pulei de propósito, o parágrafo 5º. Esse parágrafo 5º, ele trabalha uma situação específica, tá? Ele fala da figura do substituto processual. Então, quando eu estou em sede de substituição processual, lembrem-se que substituição processual, a gente está tratando de legitimidade extraordinária, né? Legitimidade extraordinária. Existe uma redação confusa no Código Antigo, no parágrafo único do 315, e agora a gente tem aqui o seguinte: o Código Antigo tentou tratar sobre substituição processual, mas não conseguiu, foi infeliz na redação. Matou o dispositivo legal. No Código atual, está mais claro. O que está dizendo aqui? Ó, vamos lá. Se o sindicato, enquanto substituto processual dos seus sindicalizados, XYZ, entra com uma ação em face da União, e a União quer reconvir, a União foi demandada pelo sindicato, o sindicato só está aqui na condição de substituto processual. Então, a União só pode reconvir para formular pedidos, tá? Pedidos cujo cumprimento, cuja satisfação deva ser feita por um dos substituídos. Porque o sindicato só parou aqui,
só veio nessa ação provocar a união na condição de substituto e não enquanto ele próprio sindicato. Então a União não poderia, nessa hipótese do sindicato sendo substituto, mover uma reconvenção para pedir, para cobrar, por exemplo, sei lá, algum tributo que o sindicato não tenha pago para a União, tá? Então o parágrafo 5º, ele diz assim: se o autor for substituto processual, o reconvinte, no meu exemplo a União, deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, que é XYZ, são sindicalizados, ele é titular de direito deles, tá? E a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Então, ele vai responder na condição de substituto processual em nome dessas pessoas aqui. Vai responder em razão do direito dessas pessoas aqui, tá? Uma redaçãozinha também um pouco confusa, mas a ideia é respeitar a condição que levou o sindicato a litigar nesse processo. Tranquilo? A gente tinha um parágrafo aqui, na verdade, parágrafo 2º, né? Que fala que a desistência da ação ou ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo contra a reconvenção. Isso está totalmente associado com aquilo que eu coloquei aqui, ó. Não há prejudicialidade entre elas. Tranquilo? Então, com isso aqui, nós encerramos a reconvenção e encerramos de modo geral o exame da resposta do réu, dos atos que podem ser praticados pelo réu após o momento em que ele é citado e passa a integrar a relação processual. Tá? No nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, nós vamos desenvolver outros temas, né? Porque agora que a gente está dentro do processo de conhecimento, dentro do procedimento comum, né? Você tem uma fase postulatória, que ela já pode até ser encerrada agora após a resposta do réu, mas eventualmente a fase postulatória pode ser um pouco esticada caso haja necessidade de o juiz ouvir o autor em réplica. Isso vai acontecer tanto na defesa de mérito indireta, quanto quando for feita a defesa por meio das preliminares do artigo 337 do CPC, tá? Mas isso aí a gente vai tratar então na próxima aula, quando a gente abordar o tema das providências preliminares, aquelas providências que devem ser adotadas pelo juiz antes, não é, de ele decidir se já está na hora de proferir sentença ou se ele vai precisar sanear o processo para entrar na fase instrutória. Então, próxima aula a gente conversa sobre sobre providências preliminares, tá? Tá ok? Até já!